Saudações, pessoal! Inicia-se agora uma breve transmissão aqui do canal Tesa de Murbox. Desde já tenhamos todos nós uma ótima quarta-feira. Nessa semana que já está no meio, meus amigos e amigas inscritos nesse canal ou prontos a se inscreverem. Para valorizarmos essa semana, hoje tem uma previsão bombástica aqui o programa Hora da Magia do Caos pelo YouTube para o Brasil e para o mundo. Aqui, junto com Astarô, este ser que o seu simples nome não requer mais explicações. Para uns recebido como uma energia feminina, para outros masculina. O que é comum são as suas respostas diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e soluções para seus problemas, aqui com o amigo Tesa de Murbox, entre em contato com meu WhatsApp 12 99658 4088. Que tal melhorar tua vida? Então, caso você passe por momentos de problemas de saúde, sente que fizeram feitiçaria sobre você, existe uma praga que te atrapalha a vida, ou sente algo bloqueando sua vida amorosa, econômica, profissional, familiar, ou simplesmente tem algum problema de outra pessoa que te inferniza a vida sem te dar sossego, com a leitura das cartas do tarô, te ajudaremos. Lembrando que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começarmos, peço para que você se inscreva nesse canal, para depois poder ver os outros vídeos e assim compartilhar com familiares, amigos e amigas, para que possa convidar todos esses a se inscreverem aqui no canal Tesa de Murbox também, pois tem muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem desejo um maravilhoso abraço, principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados sempre na publicação de um vídeo novo. Claro que facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os daimons da Goécia, que de deuses foram rebaixados para demônios. Também, se você clicar no joia para me ajudar, serei muito agradecido. Então vamos lá. Hoje é uma coisa muito interessante que é pouco falado por muitos que trabalham com isso, com a previsão de informações, que é a África. Vamos falar da África num todo, que apesar dos acordos que foram feitos na época do petrolão do Brasil com algumas unidades africanas, ainda assim eles estão se desenvolvendo muito. E aquela visão primitiva de que eles são desorganizados e improdutivos, não é bem assim que funciona. Então aqui eu vou passar para vocês algumas informações, principalmente para quem trabalha com investimento no exterior, ou até quem importa muitas coisas do exterior. É muito importante olhar com outros olhos a África, que a África está mudando muito. Não só a questão do deserto africano, que não é mais um deserto apenas, eles passam a ser olhado como uma estrutura nova, mas vamos lá, eu vou passar para vocês agora informações importantes sobre a África. A África, apesar de ser dividida por várias nações com suas diferentes línguas, suas diferentes filosofias, religiões inclusas, ainda assim tem uma característica comum, que os africanos são seres um tanto impulsivos na sua tradição. Eles obedecem no costume, nos africanos, eles obedecem muito os impulsos aos quais seus ancestrais lhes educaram, sejam impulsos racionais ou impulsos emotivos. Isso faz com que a realidade lhes deixe muito esperançosos do que necessariamente pragmáticos. Então essa filosofia um tanto sonhadora de africanos, de muitas nações, tem regido todas as estruturas administrativas desses países. Assim como nós no Brasil, nós temos uma visão de um país do futuro, que agora os brasileiros assumiram a responsabilidade pelo mesmo, por mais difícil que seja, a destruirmos a corrupção, a combatermos com a legalidade, não com forças armadas, não com a força, mas com a justiça. Então agora, mas lá na África ainda não existe essa educação que foi desenvolvida no Brasil. Quer dizer, mais mantida, porque com a vinda dos europeus aqui há muito tempo, essa agressividade se transformou numa atitude, principalmente depois da década de 70, mais depois da década de 80, dizendo a verdade, percebemos que as ações mais voluntariosas do que, no caso, mandantes, eram mais efetivas para os resultados práticos. Indo para a África, essa questão indica que existiam conflitos bélicos enormes. Até hoje existem sombras desses conflitos que podem se reerguer diante da tamanha pobreza que se alastra por várias nações africanas. Porém, em outras, a organização, mais quanto à liberdade, à democracia, faz com que alguns países começam a se reerguer
a se organizar para se formarem como uma pátria. Claro que as nações vizinhas não têm muito apreço a isso, porque geralmente tem vizinhos ditadores, por exemplo, que não querem abdicar do seu poder. Então está uma ruína dos padrões antigos, que apesar desses ditadores sobreviverem do seu poder, ainda assim esse poder está se corrompendo, está em ruína. Essas ditaduras africanas, elas começam a se enfraquecer cada vez mais, principalmente pela queda do poderio econômico das mesmas. Alguns países ainda exploram alguns recursos minerais, alguns recursos naturais de forma ampla, mas isso vai até certo ponto, que quando reduz a produção nesses locais, o caixa seca. E aí o que acontece? Os ditadores ficam sem ter grana no caixa para poder pagar, né, as suas ditaduras. E aí sim que começam a haver rebeliões e uma reestruturação. Mas essa estrutura política e econômica muito desgastante para as nações africanas está em conclusão. Nesse momento aqui, o mundo não enxerga mais a África como um mero centro de proliferação de doenças, de subnutrição, de pouca evolução econômica, mas passa a ver eles como necessariamente participantes do mundo. Por exemplo, nós temos a região desértica do Saara, onde existem várias nações enormes, que são influenciadas por tanto terreno desperdiçado, quando já existe tecnologia pronta e aplicada já em vários países do Saara para reverter a desertificação. Assim como outros países no mundo também fazem essa luta contra a desertificação, é necessário para o ciclo natural. Eu vou tocar aqui nessa questão, apesar de ser América Latina, no Equador, existem combates contra a desertificação no Equador também. O Equador não existe nenhum deserto amplo como o Saara, mas existe uma desertificação junto com a erosão que destroem, além de colheitas, destroem também terrenos que precisam ser restaurados para a manutenção do ecossistema, para que não ocorram desastres de casas construídas em morros desabando sobre outras. Então, a própria natureza em si, ela consegue manter a sua própria estrutura de uma forma muito mais forte do que essas construções que cedo ou tarde caem em ruínas, que infelizmente a arquitetura moderna não consegue prevalecer sobre a natureza. A natureza sempre é mais forte que qualquer arquitetura, de um jeito ou de outro. Muitos cientistas, principalmente ecologistas, reparam no poder da natureza e usam ela a favor do próprio desenvolvimento humano. Então, na África, existe uma conclusão dessa tirania do homem desertificando a natureza para seus próprios ganhos, para participar junto com o ecossistema, criando ecossistemas em zonas desérticas. Isso faz com que a produção de alimentos passe a ser um foco de todos os investidores nesses países africanos também. Claro, muitos países viram isso de fora, o crescimento da desertificação, e viram que existe uma opção de investimento enorme nisso para que eles possam ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é crime. Então, o que eles vão fazer? Além de desenvolverem essas regiões, eles vão começar a tornar essas regiões economicamente viáveis que possam se autossustentar. Então, existe ainda o risco disso crescer tanto que passa a ser pervertido a imagem do desenvolvimento africano pelos resultados que isso proporcionará resultados enormes. Mas isso é uma disputa principalmente emocional das pessoas que não saberão o que fazer no futuro com tanta riqueza que virá para a África a partir do momento que esses projetos estarem já em andamento. Zonas como, por exemplo, o Egito, que tudo bem, já tem uma estrutura agrícola já voltada ao Rio Nilo. Isso possibilitou uma vasta exploração territorial e manutenção de um ecossistema naquela região. Porém, não é só aquele desenvolvimento que existe no Egito que banha toda a África, todo o Saara. Existem outras regiões que o desenvolvimento econômico nessas zonas desérticas é quase que inexistente. Então, quando se formarem explorações agrícolas nessas regiões, haverá uma perversão dos valores nessas regiões, porque os proprietários passam a ser valiosos, então eles vão se sentir os reis da cocada preta. Eles não vão saber o que fazer com tanto poder que terão em mãos. Isso vai gerar uma perversão nos conceitos deles, quanto à possessão de territórios, quanto à negociação com investimentos, que isso vai prejudicar um pouquinho no decorrer da evolução da África, isso vai prejudicar um pouquinho
novamente na noção de propriedade, a noção de gerência desses territórios. Quem manda aqui é o proprietário ou é o investidor que vai investir em tecnologia agrícola, por exemplo. Então fica essa questão muito ponderada. No momento ainda está em equilíbrio, porque realmente essas zonas desérticas existe muita pobreza que se alastra por esses territórios desérticos, mas com a possibilidade de investimento estrangeiro faz com que esse equilíbrio ele fique numa balança onde as pendências vão ser muito, apesar de pequenas de um lado ou outro, eles ficarão muito impactantes emocionalmente entre eles. Então será necessário a médio prazo o discernimento dos rumos que tal desenvolvimento africano gerará. É muito importante isso, porque a longo prazo coisas fúteis não podem sobrepor-se, principalmente na questão emocional, sobre o desenvolvimento da África em si. Então é importante desde já um planejamento a médio e longo prazo para que todos os frutos a curto prazo não se percam diante da emotividade que fatalmente multiplicará o papel econômico de toda a África nas atividades econômicas mundiais. Então a crise que temos no mundo hoje, principalmente pela China, ser o maior fomento de investimentos na área alimentícia, como o Brasil, por exemplo, isso vai gerar uma busca por essas terras que, goste ou não, quando você passa a vender produção agrícola de zonas antigamente desérticas, essas zonas são compradas por um valor irrisório, porque são desertos. Ninguém vai querer cobrar valores muito altos para uma zona desértica. Então o que acontece? Essas empresas compram esses desertos, tornam eles produtivos, valorizam os mesmos e com isso a produção também, que passa a ser mais barata. O que acontece? Isso vai dar força para esses locais africanos a participarem ativamente da economia mundial. E eles deixam de ser apenas um papel secundário, como passam a tomar parte nas decisões econômicas mundiais para competirem. E essa competição finalmente tem um novo foco para que possa manter os preços de muitas culturas, no caso, segurados para não explodirem diante de uma predominância até mesmo brasileira em algumas culturas, e assim possa haver uma competição para segurar um pouquinho o preço, não chegar nas alturas, para dar um equilíbrio maior no mundo. Essa que é a finalidade de investimento na África. Não porque eles odeiam o Brasil, não porque eles querem combater a alta de preços brasileiros, mas que o mundo sabe que se não trazer novas fontes de alimentos, o preço dos alimentos tende a ir para as alturas, diante de poucos fornecedores a atenderem a demanda mundial de coisas simples ou de certas peculiaridades de certos povos. Por exemplo, aqui no Brasil nós comemos muito arroz e feijão, mas não é todo mundo que come tanto arroz e feijão. E assim como outras culturas, como o café, temos aqui no Brasil com muita demanda, mas essa não é peculiaridade brasileira, é do mundo inteiro. O mundo inteiro toma café. Assim vai para outras culturas também, como soja e outras mais, milho. Enfim, a África passará a ter um papel cada vez maior nas bases agrícolas do mundo. Infelizmente não na parte, com exceção da África do Sul, Egito e alguns outros poucos países que estão começando a incentivar um pouco do seu desenvolvimento tecnológico. A África ainda anda devagar nesses avanços. Porém, a parte agrícola não é só uma necessidade, mas é uma obrigação para o mundo inteiro poder entrar no equilíbrio econômico maior. Então o papel da África no mundo passa a ser cada vez mais fundamental para o equilíbrio mundial. Isso é muito importante para fazendeiros brasileiros que, graças à sua excelência na qualidade da produção e na quantidade também, eles detêm uma grande participação na economia mundial e ganham muito dinheiro, louvado sejam, para trazer para o Brasil. Então, quando houver essa competição, aí haverá uma briga de preço também. Então, é muito importante ficarem atentos, talvez não para competirem, mas talvez para investirem também nesses territórios que, como o fazendeiro é um empreendedor, acima de tudo, se ele puder comprar esses terrenos muito mais baratos e produzir nesses terrenos para essa nova tecnologia anti-desertificação, talvez saia mais barato para eles do que apenas desmatarem mais a mata brasileira para produzirem aqui. Talvez seja mais vantajoso para fazendeiros brasileiros explorarem esses novos nichos de mercado africano baratíssimos. Claro, vão ter esforço da comunidade mundial que, apesar de serem brasileiros também e lucrarem com isso também, vão estar desenvolvendo aquelas regiões africanas para que a produção possa ativar essas zonas muito pobres da África. Esse é o papel de todos nós, que podemos ser apenas espectadores, ou os fazendeiros mais sábios podem também participar ativamente disso, que vai sair bem barato para eles, e bem barato e lucrativo os efeitos disso. É isso. Espero ter ajudado aqui vocês nessa quinta-feira aqui, que tenham o resto da semana e principalmente o fim de semana maravilhoso, ok? Falta pouco. Um abraço.